crianças falaram o versículo, né, de Lucas 19, eles falaram dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu estava pensando, aplicando aos coríntios, é isso, né? Esses que estavam completamente imersos àquela vida daquela cidade, relacionados provavelmente ao paganismo. Então o Senhor vai e salva, usa esse homem para pregar essas boas novas do Evangelho, Paulo, esse apóstolo. E agora esses que tinham saído dessa, por assim dizer, dessa maneira, desse mundo, agora estavam se reunindo nessa assembleia e tinham esses problemas bem práticos. E nós chegamos no capítulo 7, vendo que eles tinham escrito ao apóstolo, e o apóstolo começa a responder esses tópicos, esses temas, no capítulo 7, e ele vai até o capítulo 11. No 7, então, ele está falando no casamento, e aborda outras coisas também, sobre a virgindade. No capítulo 8, então, ele vai falar sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. O 9, ele vai trazer o assunto, né, desses questionamentos que estavam sendo feitos a respeito do seu apostolado. No 10, ele vai trazer coisas, tipos do Velho Testamento que houve em relação a Israel. Eles cobiçaram, eles idolatraram, eles fornicaram, eles tentaram a Cristo, murmuraram. E ele traz esses assuntos no capítulo 10 para aviso nosso, ele diz. E certamente para nós também, pensando um pouco de Romanos 15, 4, né, quando ele fala que as coisas que dantes foram escritas, para o nosso ensino foram escritas. E no capítulo 10 ele vai falar, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras ou tipos para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Então daí ele vai começar a falar sobre a mesa do Senhor, e depois do capítulo 11, no início ele vai falar sobre a cobertura, e no final ele vai falar sobre quando vos ajuntais para a ceia do Senhor. Mesa no 10, ceia no 11. No 12 ele vai trazer o assunto das manifestações espirituais. No 13, sobre o amor do Senhor. No 14, a reunião de assembleia, os dons sendo exercitados, essas manifestações nós vamos ver nas reuniões de assembleia. No 15, ressurreição. 16, vai falar da coleta e também as considerações finais, encerrando assim a primeira epístola, que tem sido de grande aproveitamento para nós. Aliás, nós deveríamos procurar, sempre, principalmente lendo as epístolas, a ver o que Deus está ensinando para nós na epístola. Isso não quer dizer absolutamente que uma aplicação não deve ser feita. Claro que nós podemos fazer isso é muito bom. Mas as epístolas em si, por exemplo, uma pessoa que está com dúvidas, está com problemas no seu casamento, nós vamos ver onde? 1 Coríntios 7, mais especificamente dirigida à igreja, à assembleia. Então nós perdemos muito quando nós não nos atemos ao que significa a epístola em si. É claro que também nós muitas vezes não vamos saber sobre isso. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Apesar de todos esses anos, os irmãos que têm nos ensinado e aqueles que têm compartilhado, todos nós estamos aprendendo. Então é muito útil quando nós tentamos ver o que Deus mesmo quer dizer, utilizando uma pessoa, um apóstolo, a respeito de determinadas coisas que são abordadas nesses capítulos que nós estamos lendo nas epístolas. Então, pensando nisso, nós vimos já
no início, que ele fala assim, 7:1, 1 Coríntios 7:1. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas vai haver um problema, porque ele não está falando que uma relação entre um homem e uma mulher, no campo sexual, isso não seja algo de Deus. Mas eles têm, essas relações, elas têm o seu, vamos dizer assim, seu fórum próprio, seu lugar próprio. Então, as necessidades individuais, elas vão existir, então Paulo vai dar as instruções para que isso seja feito segundo os pensamentos de Deus. Nós vamos ver uma diferença grande nessa parte da epístola em relação ao Novo Testamento e Velho Testamento. Então ele falou, cada um tem a sua própria mulher, ou cada mulher tem o seu próprio marido. Ele falou no versículo 5, de não defraudar um ao outro, ou seja, não privar um ao outro nessas relações. Ele está falando aqui aos casados, né? Que não seja algo unilateral. E os dois têm que estar diante do Senhor, ou seja, por consentimento mútuo. Né? E aqui nesse caso ele está falando para aplicar a oração. Então, eles deveriam, esses que quisessem, né, ter esse exercício, nós não estamos vendo isso como um mandamento, mas esses que se exercitarem nesse sentido, Paulo dá as instruções também, que não deveria então haver esse privar um ao outro, a não ser com consentimento mútuo. E depois eles deveriam se juntar novamente. Por quê? Por causa da incontinência, essas pessoas teriam seu autocontrole prejudicado. Se havia essa incontinência, então eu poderia estar sendo atraído a outras coisas que certamente Satanás vai colocar no meu caminho, em relação a uma outra mulher, né, vai certamente tentar. Então, esse casal deveria voltar, né? Isso nós vimos no versículo 5. Agora, ele mencionou no versículo 6, fala assim, digo, porém, isso como que por permissão, não por mandamento. Então, não era mandamento o que ele estava escrevendo. Agora, no versículo 10, né? No versículo... ele dá as instruções, o desejo dele no versículo 7, as instruções no versículo 8, aos solteiros e às viúvas, que lhes seria bom, né, ficar como ele. Versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se. Então o casamento é algo que Deus instituiu. E nós vimos já de passagem a semana passada, entre um homem e uma mulher, né? Não duas pessoas do mesmo sexo, e não, segundo o ideal de Deus, não um homem e várias mulheres, falando de poligamia. Nós vimos isso, nós lemos Marcos de 10 a 6, a semana passada, quando o Senhor falando, né? O Senhor estava falando naquele momento. Então, versículo 9, mas se não pode conter-se ou controlar-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Ele vai dar algumas razões para que as pessoas ficassem solteiros. E versículo 28, 1 Coríntios 7, 28, ele fala assim, essa seria a segunda razão, né? Mas eu queria só mencionar, ele fala assim, mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Agora, nós vamos ver, no versículo 10 e 11, que existem tribulações na carne. Quem é casado, alguns com muito mais experiência aqui nessa sala e em outros lugares também, que já são pais, avós, tem muito mais peso moral para falar sobre esses assuntos. Mas como nós estamos falando sobre princípios
Então nós podemos falar com tranquilidade em relação a isso. É claro que essas pessoas que têm mais experiência no casamento têm muito mais coisas, né, para nos ensinar e para nos explicar, compartilhar também. Então, todos aqueles que são casados sabem que numa relação matrimonial vai haver tribulação na carne. Então Paulo agora está falando assim, no versículo 10 e 11, ele vai trazer até quando escreve, ele fala de 2 cenários, que vai do 10 ao 16. 2 cenários, isso é importante, porque nós temos visto pessoas que têm se aproximado, tem sido revelado a elas o lugar onde elas devem estar para adoração, estar onde o Senhor Jesus está. E as assembleias, nós temos visto, elas têm passado por exercícios, muitos exercícios a respeito dessas situações que Paulo está colocando aqui. Até uma vez, o Bill falando, ele falou de um caso no México, em que a irmã pediu o seu lugar à mesa. E os irmãos, claro, quiseram saber coisas, não para saber a respeito da vida dela, por curiosidade, não, porque a santidade convém, a Assembleia tem essa responsabilidade. Uma pessoa que está chegando, é até bom enfatizar que ela não deve se ofender quando pessoas, os irmãos, vão conversar, vão perguntar a respeito de coisas um pouco mais particulares, porque isso é necessário. Nós estamos vendo, mesmo no meio da cristandade, tantas situações que algumas vezes nós não vemos, mesmo entre os assim chamados gentios. Então, uma irmã, numa Assembleia no México, já faz uns, não sei, talvez 10 ou 20 anos, e essa irmã pediu o seu lugar na mesa. Os irmãos foram conversar com ela, escuta, você é batizado? Você já foi batizada? Sim, já fui batizada. Você é casada? Sim, eu sou casada. Pela 5ª vez. Os irmãos falaram, puxa. E alguém falando, ouvindo isso, agora falando, mas isso daí essa situação não vai permitir que essa irmã esteja em comunhão à mesa do Senhor. Casada 5 vezes. E os irmãos quiseram saber mais, mas então, como é que foi? Ela falou, olha, casei uma vez, fiquei viúva, era incrédula, casei outra vez, o marido abandonou, houve a conversão, a 3ª vez, casei novamente, casou novamente pela 3ª vez, se converteu, a pessoa com quem ela era casada não concordava pelo fato dela ser cristã, de ler a Bíblia, falou, quer saber uma coisa? Eu vou deixar você. E deixou ela. Casou uma 4ª vez, o marido morreu, casou e era a 5ª vez agora que ela estava casada. Até os irmãos falaram, puxa vida, eu estou com medo se fosse eu não casaria com ela, né? Vai morrer. Então, nós estamos vendo uma situação de 5 casamentos. Ela era casada pela 5ª vez. E nós vamos ver as instruções contidas nessa porção. Ela poderia, sim, estar casada. E ela foi recebida em comunhão à mesa do Senhor. Então, nesses 2 versículos 10 e 11, ele fala assim, todavia aos casados, lembra que antes ele tinha falado assim, como por permissão, no versículo 6, não por mandamento. No versículo 10 ele fala assim, todavia aos casados, e aqui detalhe, crentes, creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Vai haver tribulação? Vai. Nós vamos ver isso no versículo 28. Mas a mulher deve se apartar do marido? Não. Entre parênteses, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Isso está entre parênteses, tá? Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. O Darby põe entre parênteses, então eu estou pensando
na versão que o irmão fez. Então, se apartar, talvez ela possa se apartar por um motivo lícito. Nós falamos de lícito a semana retrasada e a passada também. Às vezes o marido está sendo cruel com ela no seu relacionamento. Agride, bate. Um exemplo, tá? Bate nela. Então, ela não consegue ficar com o marido. Então, ela pode se apartar. E daí, ela pode casar novamente? Segundo as instruções que Paulo está mandando para aqueles crentes que são casados, não. Porque ele fala assim, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Pode acontecer algo, nesse meio tempo, que o marido venha se arrepender. O Senhor pode operar no coração desse marido, e ele pode vir a crer em Jesus, se arrepender e falar, olha, tudo que eu fiz está errado, me perdoa. E ela pode se reconciliar com ele. Ou outras situações ela mesma pode perdoar diante do Senhor. Final do versículo 11. E que o marido não deixe a mulher. Então a mulher não se aparte do marido. E o marido não deixe a mulher. Então esse é o primeiro cenário. Em que são cristãos que se casam. Um segundo cenário, que é de 12 a 16, aí já acontece uma coisa. Corinto, muitos talvez, desculpa, pagãos, e tendo o seu relacionamento. Agora ele vai falar, então, para esses que eram descrentes. Então, os dois eram descrentes. E vai haver uma situação. Um deles vai crer no Senhor Jesus. Isso aqui, olha, eu estou insistindo nesse ponto, porque nós estamos vendo em vários lugares, em várias assembleias, cristãos usando esse trecho, que nós vamos ler agora do 12 em diante, como se fosse para crentes. E não é. Tipo assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou casar com ele, ou vou casar com ela, porque daí eu vou converter ela. Então, não é esse o princípio, que os dois, um era cristão ou não, e daí ele falou, não, eu vou casar para converter ela, e daí ela pode se converter, eu vou pregar o evangelho para ela, e vice-versa. A situação não é essa, não posso usar essa passagem aqui como se fosse essa circunstância que foi mencionada. Versículo 12, mas aos outros, o Darby põe ao resto, talvez justamente esses que não eram crentes, talvez, ou eu até pensava diferente, eu estava pensando que o resto aqui, ou aos outros, o Darby põe, como eu disse, resto, seriam as outras instruções relativas ao casamento. Mas esse irmão falando, eu achei lógico, aos outros, no sentido assim, ao resto, desses outros irmãos que não estavam incluídos nesses dois versículos anteriores. Então eles eram descrentes. Aos outros, digo eu, Paulo dizendo, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ele está falando assim, digo eu, não o Senhor, pelo sentido, porque antes ele falou assim, olha, a mulher... mas a mulher não se aparte do marido, se apartar, fique sem casar. Ele está falando, se algum irmão, versículo 12, desculpa, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque é uma outra situação em que ele poderia vir a crer. Mas qual é a situação? Então os dois eram descrentes, incrédulos, e um deles se converteu. E aqui é bom enfatizar, nos versículos que se seguem aqui, porque olha só, o 14 fala assim, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Na economia judaica, a mulher ou o marido era contaminado por uma mulher que não fosse da congregação, não fosse uma israelita. E o princípio era da mesma tribo. Então,
o marido seria contaminado pela mulher na velha dispensação, em relação ao judaísmo. Aqui ele fala assim, que o marido descrente é santificado pela mulher, ou seja, ela creu, ele não creu. Ele não vai contaminar ela, mas ele vai ser santificado. Não é santificado no sentido de ser salvo, a sua salvação da alma. Mas ele vai estar num terreno santificado, onde a palavra de Deus é lida, onde vai ver a mulher orando. Os filhos, como ele fala, de outra sorte, versículo 14, de outra sorte os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por que ele está falando isso? Porque quando eles casaram, no Velho Testamento, num determinado momento, com mulheres estranhas ou estrangeiras, eles tiveram que pôr fora as suas mulheres e o fruto do ventre delas. Aqui ele está falando, não são imundos. Então, quando os filhos estão nessa esfera, né, os pais procuram, na sua fé, batizar seus filhos, eles estão nesse círculo onde há um só Senhor, é diferente do que nós vemos na economia. É melhor até ler, viu? Esdras, capítulo 9, teve uma situação assim. Esdras, capítulo 9. Eles tinham voltado da Babilônia e agora eles estão construindo posto o altar e o templo. Lembra, Esdras, né? Altar e templo, Neemias, muros e portas. O que acontece? Eles seguiram as abominações cananeus, versículo 2, 9 e 2. Esdras 9 e 2. É um pouquinho mais difícil de encontrar, antes de Neemias. 9 e 2. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Daí Esdras vai rasgar os seus vestidos, porque eles não deveriam ter feito isso. E daí, versículo... Só para a gente não ler tudo, isso daqui é bom dar uma meditada, só para entender melhor o que está sendo o contraste que nós vemos em 1 Coríntios 7. Perdão. Isso, 10:3. Ótimo, obrigado, Pepão. Antes eu queria só ler o versículo 12. 9 e 12. É esse mesmo, Petros. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. Então, isso Esdras está falando. No capítulo 10, como o Petros mencionou, Esdras faz essa confissão e chorando, né? Versículo 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Não é que as mulheres eram estranhas, né? Elas eram estrangeiras, estavam estranhas a toda a relação que Deus tinha com Israel. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. O que vai acontecer? Elas vão ser santificadas? 3. Mas, agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandado do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. E depois vai falar no capítulo 10 sobre isso. É interessante dar uma meditada sobre isso. E nós não vamos ler, mas em Neemias capítulo 13, uma outra situação vai acontecer coisa semelhante. Então, Esdras 9, início do 10 e Neemias 13. Voltando lá para 1 Coríntios 7, então nós estamos vendo que
o descrente é santificado para a mulher, ele não tinha que ser lançado fora. Versículo 15. Mas havia uma outra situação. Se o descrente se apartar, aparte-se. Repito, isso daqui não é para quem era um casal de crentes. Nós estamos falando aqui pessoas em que um deles creu depois de casar. Porque, versículo 15, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, ou não está obrigado, a servidão aqui eu não entendo direito, mas não está obrigado segundo a lei do casamento, e não a lei. Isso um irmão que fala, eu achei bem interessante. Mas Deus chamou-nos à paz. Então, essa pessoa que se converteu depois do casamento, e esse que não se converteu, quiser se apartar, o descrente, ele pode se apartar, e essa pessoa pode se casar novamente, ela vai se divorciar e casar novamente. Então, qual é a situação? Não cria, um creu, o outro resolve se apartar, então esse crente pode casar novamente, como nós vimos o caso dessa irmã mexicana. Foi um dos casos que aconteceu. Versículo... Então nós sabemos, né? No caso de Mateus 19, o Senhor trata disso também. Quando morre, no caso da viuvez, a pessoa está autorizada a casar. E essa é uma outra situação em que o descrente me abandona, eu posso casar com uma cristã, desde que seja no Senhor, não somente em Cristo. A palavra fala no Senhor. Em Cristo pode ser uma irmã lá da igreja pentecostal dos últimos momentos, antes do arrebatamento, suponhamos que exista, e a pessoa é super pentecostal, ela é uma irmã em Cristo, se ela crê no Senhor Jesus. Mas as instruções são no Senhor. Nós vamos ver no final de 1 Coríntios 7 sobre isso. No Senhor segundo os princípios do Senhor, né? Submisso ao que Ele nos ensina em Sua palavra. Então, e a outra possibilidade é quando então nós falamos, um morre, né, ficou viúvo, outro casou depois e o descrente se aparta, e o terceiro caso é um caso de fornicação. Fornicação no sentido assim, eu estou pensando melhor sobre essa palavra, a fornicação inclui também o adultério, incesto. Então, porque nós vamos ver várias vezes no Velho Testamento a fornicação sendo ligada à idolatria. Então, estou pensando um pouco melhor, os irmãos corrijam, por favor. É que nós temos mencionado sempre como um relacionamento fora do casamento, um relacionamento ilícito. Mas, em algumas vezes, eu coloquei como duas pessoas solteiras. E, necessariamente, fornicação se limite a isso. Ela inclui também no caso de adultério. É uma relação onde o marido faz, por exemplo, fora do casamento, seja com uma prostituta, seja como for, ou com uma outra pessoa também. E a fornicação também entre uma pessoa que ainda não é casada, não tem esse laço, como nós vimos, o laço do casamento. Então, nessas três situações, eu não sei se os irmãos gostariam de corrigir nesse sentido, mas o que nós temos aprendido é esse. Então, viuvez, esse caso em que um dos dois se converteu e a pessoa, um deles, o incrédulo, se aparta, o crédulo ou crente não deve se apartar, né? E o terceiro, no caso dessa quebra do vínculo matrimonial, nesse sentido com a fornicação ou relacionamento fora do casamento, ou fora da esfera que Deus estabeleceu. Versículo 16. Porque, de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Então, ele falou aqui sobre essas relações, ele vai falar agora do 17 até
do 17 vai até o 20, falando dessas relações religiosas. Depois nós vamos ver do 21 até o 24. Do 21 seria essas relações sociais, porque ele vai falar do servo, do trabalho. Então, depois os irmãos vão abordar melhor esse assunto. Mas então, nesse momento aqui, do 10 até o 16, ele está falando nessas relações matrimoniais, em que Paulo está falando que a mulher não deve se apartar do marido, nem o marido da mulher, e no caso de uma mulher se apartar, ou vice-versa, ele deve ficar solteiro. No outro caso, é quando houve, então, um casamento em que um dos dois passa a crer, outrora descrente, e qual seria essa relação aqui. Lembrando, Paulo vai falar as 3 razões mais tarde para que a pessoa ficasse como ele, solteiro. Ele vai dar suas razões para isso. Mas antes, então, ele vai falar dessas relações religiosas do 17 ao 20 e depois das relações sociais, do trabalho e tal, do 21 em diante. Eu só queria dar fazer esse esboço para ajudar os irmãos na meditação de tudo que está sendo dito aqui. Não como uma coisa fechada, mas segundo aquilo que os irmãos têm nos ensinado aqui nesse salão. E nós temos aprendido com os irmãos também do século retrasado. Isso para nós meditarmos e nós aprendermos juntos sobre essas coisas. Um ponto importante nesses assuntos é que nós não temos um manual do tipo, se tal coisa passa assim, se tal coisa passa assim. Seria muito fácil, né? A gente vai e procura o parágrafo 3º, o inciso 2º. Está aqui a resposta. Porque tudo isso que está nesse capítulo, como o irmão explicou, é a palavra de Deus, são os princípios que Deus coloca para o matrimônio, mas aí existem coisas que ficam nebulosas e que nós vamos ter que depender do Espírito Santo para entender. Por exemplo, as passagens aqui que falam de crente e incrédulo. Isso era muito fácil em Corinto identificar. Quem era crente em Corinto? Era aquele que cria no Senhor Jesus. Quem era incrédulo? Era aquele que adorava Atenas, Marte, Vênus, etc. Estava muito claro. Tanto é que quando a pessoa se convertia, todos sabiam. É que nem na Índia, né? Na Índia diz que quando uma pessoa se batiza, ele perde a posição na sociedade, ele é atacado nas ruas, porque é muito claro lá quem é um crente e quem é um hinduísta, aquelas seitas do hinduísmo. Hoje não. Todos os dias as pessoas escrevem para mim e falam assim, eu sou crente, sou da igreja, Deus de não sei quem, da não sei aonde. Tá, então você crê no Senhor Jesus, creio os seus pecados, então levou. Não, eu tenho que me esforçar, eu preciso fazer muita coisa, preciso ir na igreja, preciso isso, aquilo. Essa pessoa, na verdade, nunca creu em Cristo. Ela é uma pessoa religiosa, como é um pagão religioso. Algumas delas, para elas, Cristo é o nome de um amuleto, e se você fizer oferendas para esse amuleto chamado Cristo, ele vai te dar abundância de comida, de riqueza, de prosperidade, de saúde, etc. É isso que nós mais vemos. Liga a TV, os pastores estão pregando isso hoje. Então hoje é complicado até discernir quem é crente e quem não é crente. Então não basta vir com a etiqueta evangélica pendurada no braço, porque isso não diz que a pessoa realmente seja convertida a Cristo. Nós sabemos, todos nós sabemos disso. É claro que nós não conhecemos o coração, mas nós conhecemos o testemunho dos lábios. E uma pessoa que diz que vai ser salva porque é uma pessoa boa, ela nunca entendeu o evangelho da graça de Deus. Ela é uma pessoa religiosa, pode ser uma pessoa até boa, socialmente boa, mas nós não podemos achar que seja uma pessoa crente em Cristo. Por isso nós temos que depender do Espírito Santo até para discernir situação a situação. Por isso que eu falei, não tem um manual. Isso é isso e aquilo é aquilo. É como a questão da fornicação que o irmão mencionou, não é? Onde é fornicação? Onde é adultério? Onde
são áreas cinzentas. Quando a gente vai lá em Gênesis 26, capítulo 8, Gênesis 26, versículo 8, perdão. Gênesis 26, versículo 8. Eu vou ler uma outra versão que eu tenho aqui no meu celular. E sucedeu que depois que ele esteve ali muitos dias, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando por uma janela, viu a Isaque que acariciava a Rebeca, sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que ela é certamente tua mulher. Como, pois, dissesse minha irmã? E Isaque lhe respondeu, porque disse: talvez eu morra por causa dela, etc. E no versículo 10, Abimeleque disse: por que nos fizesse isso? Por pouco haveria dormido alguém, o povo, com tua mulher, e haveria trazido sobre nós o pecado. Duas coisas diferentes aqui: dormido com a mulher e acariciava a mulher. Como que Abimeleque distinguiu que ela, Rebeca, era esposa de Isaac? Porque ele acariciava ela. Então, certamente, não diz que ele estava dormindo com ela, ou estava tendo uma relação sexual com ela, ou que havia um coito com ela. Não, ele acariciava. Algumas versões falam brincando, né? Mas eram carícias, mas, obviamente, carícias íntimas, que só se dão entre duas pessoas num relacionamento íntimo do casamento. Caso contrário, não. Por isso que ele identificou aqui que eles eram casados por essas carícias. Eu sei de casos de pessoas paraplégicas e até tetraplégicas casadas. E se você perguntar, vocês têm relação sexual? Um é paraplégico ou tetraplégico, o outro não? Sim, nós temos. Obviamente não vai ser uma relação sexual como tem qualquer casal que não tenha essas deficiências. Mas eles se consideram tendo relações sexuais dentro das limitações que eles têm. Então, até por isso que eu falo, essa área também, quando nós falamos em adultério e fornicação, é preciso entender que não é uma coisa que até que ponto é ou não é. É importante depender do Espírito Santo para ter discernimento também. Da mesma forma como dependemos do Espírito Santo para ter discernimento de quando a pessoa dá um testemunho: eu sou crente. Então tá bom, vamos examinar melhor isso, vamos orar a respeito disso, vamos saber se é isso mesmo que está acontecendo, porque senão seria muito simples, né? Um manual com tópicos, e aí a resposta era tipo matemática: 2 mais 2 dá 4, se não der 4 está errado. Vamos lá, semana que vem, senhor permitindo.